Olá! No programa de hoje eu quero dividir com vocês uma questão muito interessante do Antigo Testamento. Quero falar de Jared até Noé. O interessante é que estes personagens do Antigo Testamento, filhos de Sete, como nós já sabemos, Caim matou Abel, a mãe de Abel, Eva, teve mais um filho ao qual deu o nome de Sete, e a partir deste momento o nome de Deus começou a ser adorado. E a Bíblia então começa a colocar toda essa genealogia de Adão, e nós passamos por esses personagens que viveram muitos anos. Nós vamos falar de personagens que viveram quase 1000 anos. E isso vai assim nos ajudar a refletir essa questão que hoje está tão assim em moda, falar dos super-humanos, de pessoas que conseguem realmente desenvolver capacidades além daquilo que é chamado de natural. E se nós olharmos para esses fatos que estou agora apontando para vocês, vocês vão entender que tudo isso é muito possível. Tudo isso é uma coisa muito interessante a se refletir. Essa narrativa que estou compartilhando com vocês está em Gênesis capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 32. Mas eu gostaria de ir um pouquinho para trás, quando os anjos se apresentam a Abraão, e a teologia defende que esses 3 anjos eram uma prefiguração da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então existem alguns livros que dizem que neste momento Enoque caminhava com os deuses. Ele caminhava com os deuses, não caminhava com Deus. Tem também um livro que é chamado Livro de Enoque, e tem um outro livro chamado também As Chaves de Enoque. Esses livros não são livros considerados canônicos, mas são livros interessantes de serem lidos. São considerados livros apócrifos. A igreja rechaçou esses livros do cânon, e então a gente não vai encontrar esses livros nas Bíblias que tem por aí. Então é interessante vocês pesquisarem estes livros, As Chaves de Enoque e o Livro de Enoque, porque existem profecias fantásticas nesses livros, conhecimentos muito profundos. Mas seguindo essa questão de Enoque ter caminhado com Deus, e depois de ter caminhado com Deus até os seus 65 anos, ele gera a partir daí filhos e filhas. E caminha com Deus mais 300 anos. E a Bíblia nesse momento sempre diz, viveu tantos anos e depois morreu. No caso de Enoque não. Ele viveu 365 anos e depois foi levado com Deus, porque caminhava com ele. É mais um episódio muito interessante a ser refletido, porque são vários momentos no Antigo Testamento onde pessoas interessantes são arrebatadas, são levadas, às vezes por carruagem de fogo, às vezes não se diz como essa pessoa ela é deslocada para junto de Deus, e a situação de Enoque é um caso assim. Esse Enoque ele é levado para junto de Deus. Esse Enoque também ele gera um filho, ao qual ele deu o nome de Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia. Viveu muitos anos, quase 1000 anos. Então é interessante vocês pesquisarem isso no livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 32, e vocês vão ter realmente essas informações as quais eu estou partilhando com vocês. Eu fiz essa citação dessa longevidade desses personagens da Bíblia, e fica essa pergunta no ar: como eles viveram tanto tempo? Citei também sobre essa questão tão atual hoje dos super-humanos, e nós entendemos que a alimentação, uma qualidade de vida é fundamental. Isso não era diferente também para esses primeiros homens criados por Deus, porque está no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, que Deus oferece para o homem e para a mulher toda a alimentação saudável que existia no Jardim do Éden, todos os frutos que existia no Jardim do Éden, e pediu para que eles se alimentassem daquilo, que eles vivessem bem e pudessem encher a terra e submeter a terra. Então a gente olha para essa questão dessa gigantesca possibilidade
desses fatos bíblicos serem reais. A longevidade do homem, né, esta qualidade de vida e a presença dos deuses na vida das suas criaturas, vamos dizer assim. Obrigado, até o próximo programa. Um forte abraço do Cássio Eduardo.